Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar a experiência de fazer o tour pelos bastidores do SeaWorld. Eu conheci toda a área do SeaWorld Rescue e vou contar tudinho pra vocês. Vamos lá então? Primeiramente eu queria agradecer a Marjorie e a Juliana do SeaWorld Brasil que disponibilizaram esse tour pra gente e o Joseph que fez o tour comigo lá no parque. A área que eu fui visitar tinham 3 animais diferentes. Então tinham as tartarugas, os peixe-bois e os golfinhos, que tinham golfinhos em tratamento e golfinhos em treinamento. Então, o Joseph começou explicando que primeiro eles vão resgatar os animais, né, no mar, no oceano, e aí eles vão pro parque, eles fazem o tratamento e se eles estiverem aptos para voltar pro habitat, eles devolvem. Senão eles ficam no próprio parque, naquela área de recuperação. Mas eles nunca sabem quanto tempo cada animal vai ficar naquela área, porque cada animal sofreu, né, alguma coisa no mar, no oceano, então quando eles vão para lá eles não sabem o período de tempo que eles vão ficar lá cuidando daquele animal. O primeiro animal que ele mostrou pra gente foram as tartarugas, tinham, se não me engano, 2 ou 3 lá em tratamento, e ele disse que é o animal que eles mais resgatam nos Estados Unidos, porque no norte a água do mar abaixa a temperatura e as tartarugas ficam presas, né? E aí eles têm que ir lá resgatar elas. E aí tinha uma tartaruga lá que tinha um problema no casco que ele não afundava. Ela ficava assim na diagonal. Então ela não ia poder voltar para o habitat natural dela por causa disso, porque senão ela não ia sobreviver. Mas que grande parte das tartarugas conseguem voltar e aí eles conseguem devolver para o habitat natural delas. Inclusive na atração Turtle Track, que tem lá no parque, tem um aquário antes de entrar na atração, né, que é o filme em 3D naquela cúpula, que tem tartarugas que tem problemas. Tinha uma que não tinha uma patinha, tinha uma que era cega. Então, assim, eles têm várias tartarugas lá que têm alguma deficiência e que, se voltarem para o habitat natural, não vão sobreviver. O segundo animal que ele mostrou pra gente foram os peixe-bois. Nessa primeira área, tinham 5 peixe-bois e aí cada um estava num tanque diferente, porque eles estavam em estágios diferentes. Os peixes-bois também sofrem com a temperatura da água, então quando a temperatura baixa, eles não conseguem fugir e aí eles ficam encalhados no lugar lá, e aí o senhor tem que ir lá resgatar eles e faz todo o tratamento para eles voltarem e eles aprenderem a conseguirem a sair dessas temperaturas baixas da água. Então eles fazem, por exemplo, os tanques que os peixes-bois ficam, a água é doce e aí eles têm um sistema lá de tratamento da água que eles conseguem colocar a água tanto quente quanto muito gelada, para eles irem se adaptando e conseguirem, quando eles forem treinando, para quando eles voltarem para o habitat, não precisarem ser resgatados novamente. Então eles fazem isso para que os peixes-bois entendam que a temperatura da água vai variar e aí eles têm que aprender a fugir dessa água, né? Os peixes-bois que também têm que ser resgatados são os que perdem os pais. Eles não conseguem viver sozinhos, então eles resgatam. Tinha um baby lá, muito fofo. Eles resgatam, aí eles esperam ele crescer, ensinam como funciona, né? Deixam ele junto com os maiores, né, que foram resgatados. E aí depois, quando eles colocam no habitat de novo, eles colocam todos juntos e aí os maiores têm que ensinar para os bebês a sobreviverem, porque eles têm que eles têm que ficarem juntos, porque o bebezinho não vai sobreviver sozinho. Bom, o tratamento dos peixes-bois é assim: eles começam em uma piscina. Eu anotei tudo aqui, por isso que toda hora eu fico olhando para baixo. Eles começam numa piscina menor, comendo de hora em hora. Eles vão dando assim bastante comida pro animal. Aí depois que ele aprendeu, se acostumou, né, tal, eles passam para outra piscina. Essa é a piscina maior de todas, onde eles não precisam da ajuda dos humanos, né, para se alimentar. Então eles só colocam as comidas lá na piscina e ele vai se alimentando conforme ele vai sentindo fome, né? E aí depois eles vão para uma outra piscina, né, um outro tanque, onde o chão eleva e abaixa, e a comida eles colocam como se fosse num cano de PVC, um alface assim pendurado, e aí o peixe-boi, para ele comer, como se ele estivesse comendo no mar, né?
as algas e tudo mais. Então faz com que ele se sinta mais próximo, né, do habitat dele, para ele não estranhar quando ele chegar no oceano e tudo mais. Ah, e essa área, que eram 3 piscinas, elas podem se juntar. Então, por exemplo, caso um Beach Boy tinha um grupinho com acho que 3 ou 4, aí tinha 1 e 1. E aí, se eu me lembro, porque não podia filmar e não podia tirar foto nessa área. Então eu tô tentando lembrar o que eu vivi lá pra contar pra vocês. Então, caso um peixe-boi tenha uma doença, aconteça alguma coisa, eles conseguem separar eles. Então as piscinas eram divididas por tipo umas grades assim, e aí eles conseguem tirar e levar os peixe-bois assim de um lado pro outro pra fazer a limpeza e tudo mais. E aí também nessa área tinha os golfinhos. Tinham 2 tanques de golfinhos. Um deles tinham vários golfinhos que tinham acabado de chegar, né? Estavam lá se tratando. E tinham outros 2 golfinhos que eles eram muito safados, que estavam em treinamento. Então, e quando a gente chegava perto assim, eles atacavam um monte de água na gente. Era muito safado aqueles 2. Então tinha que ficar longe deles. E aí logo em seguida ele foi mostrar os carros de resgate do SeaWorld. Então, eles têm vários, assim, inúmeros barcos diferentes com redes para pegar, assim, os bichos sem machucar eles, né? Então, ele mostrou cada um deles. Essa área pude tirar foto, então eu vou colocar um pouco das fotos para vocês terem uma ideia. Então, eles têm barcos, por exemplo, que o fundo do barco ele é aberto para conseguir puxar o animal para dentro, porque normalmente eles não podem fazer força e também não pode machucar o animal, porque ele já está machucado, né? Então tem todo um cuidado assim. Então, os barcos são totalmente abertos para facilitar a entrada dos animais dentro do barco. O Joseph estava contando que teve um dia que eles receberam uma ligação que numa praia, se não me engano, na Flórida, eles tinham encontrado peixe-bois por lá. E aí tinha encontrado, sei lá, 5 peixe-bois na praia. Aí o senhor foi lá, tal, não sei o quê. Resgatou os 5. Só que quando eles começaram a resgatar, começou a aparecer mais peixe-bois, assim. E aí eles começou a aumentar e no fim eles ficaram uma noite inteira, assim, um dia inteiro, né, dia e noite, resgatando os animais. No final eram mais de 20 animais resgatados. E aí eles levaram todos pro parque, eles ficaram presos por causa da temperatura da água. Quando a temperatura abaixou, eles não conseguiram fugir e aí ficou todo mundo preso lá na água e aí eles tiveram que ir lá resgatar eles. Para resgatar os animais maiores, eles têm que ter uma autorização do governo americano. Então, eles resgatam, né? Mas o governo americano tem que autorizar eles lá buscar os animais. Bom, depois disso a gente foi para uma outra área que tinha mais peixe-boi, nos tanques bem maiores, assim. Essa área eu consegui filmar um pouquinho para vocês, que podia filmar. Então, eu vou colocar um pouquinho para vocês darem uma olhada. Aqui é quando eles acabam de chegar, o chão pode levantar essa parte branca onde colocam as comidas. Eles estão meio doentes. E aí, quando eles melhoram, eles vêm pra essa piscina aqui, ó. E do lado dessa área eles estão fazendo uma nova área, né, que vai ser para o público poder chegar mais perto desse tratamento que o SeaWorld oferece aos animais, né? Eles querem mostrar para o público que o ingresso que você paga, grande parte do dinheiro vai para a manutenção do parque, mas vai também para resgatar os animais. Então, você também está ajudando, querendo ou não, a resgatar os animais na Flórida e nos Estados Unidos inteiro. Então, ele não tinha data exata de quando vai funcionar, mas as obras estavam a todo vapor lá, tinha um monte de gente trabalhando e vai ser bem legal, eu acho que vai ficar bem legal. Inclusive, essa área fica próximo do aquário onde tem o Turtle Track, que dá pra ver do lado de... Tanto dá pra ver o aquário do lado de cima, né, do lado de fora da atração, quanto você entra na atração, você passa pelo aquário, aí tem uma música que fica conversando e dizendo alguém achou a tartaruga tal? E aí ela vai te dando tipo uns cards, assim, é bem legal a atração. Essa atração é incrível, o 3D dela, parece que você tá andando assim, junto. É um dos 3Ds mais incríveis que eu já fui na vida. Juro pra você, vale super a pena ir a esse brinquedo. Bom, e pra terminar, alguns dados que o Joseph me disse lá na hora.
que eles já resgataram 27 mil animais em 50 anos do SeaWorld Rescue. Esse tour está disponível para todos os visitantes, então você pode tanto comprar o tour pelo site, tanto no Rescue Relations você também pode adquirir o tour. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito triste não poder ter filmado nada pra vocês, nem tirar foto podia, gente. Era muito triste ver aquilo e não poder mostrar, sabe? Então, é normal, no tour da Disney também é assim, não pode tirar foto de nada, não é assim, exclusividade deles isso. Todos os tours pelos bastidores são desse jeito. Então, na verdade, antes de ir eu já sabia disso, mas aqui é triste não poder mostrar tudo pra vocês. Eu queria muito poder ter filmado, tirado foto, então fica um convite, né, pra vocês irem lá, conhecerem, fazerem esse tour, porque vale a pena chegar assim, conhecer um pouco mais do trabalho deles, porque é incrível. Quando a gente vai no parque, a gente fica meio receoso, né? Mas depois que você conhece essa área, assim, essa parte diferente do SeaWorld, você acredita ainda mais no trabalho deles, assim. Então, vale super a pena. Eu gostei demais. Eu queria agradecer de novo ao Marjorie e a Juliana que disponibilizaram esse tour pra gente. E pra mostrar, né, um pouquinho pra vocês de como funciona. Se vocês gostaram, não deixe de dar o like pra gente e de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até semana que vem. Tchau!